Fala, meus considerantes, Prof. Wesley aqui, alegria estar com você, e hoje nós vamos de revisão da civilização romana. Já comecei nossa aula com esse mapinha aí, para você identificar geograficamente onde é que a civilização romana vai se desenvolver. Você está vendo aí a Península Itálica, região importante, banhada pelo mar Mediterrâneo, uma região que vai estar ali entre importantes rotas comerciais. E eu queria que você olhasse primeiro para essa Península Itálica e percebesse quantos povos habitavam essa região. Está vendo aí, ó? Muitos povos nós teremos aí. Na formação de Roma, lá no século 8 a.C., nós temos três grupos principais. Nós temos latinos, que são, você pode enxergar eles aqui, ó, os sabinos, que também estão por aqui, e os etruscos, que são um povo que vem já posteriormente. Roma já vai estar formada, mas os tarquínios que fazem fronteira aqui, nessa regiãozinha verdinha que você vê no mapa aí, você vai perceber que esses caras vão ter uma importância muito grande na formação de Roma. Mas é inegável que nós temos na Península Itálica, como um todo, um conjunto de povos que estão representados aí nesse panteão aí, nesse mapa. Então, nós temos os picenos, os úmbrios, os samitas, os danianos, os picentinos, messapianos, oscos, lucanianos, e eu quero que você perceba que nós temos aqui também uma colonização grega e uma colonização fenícia, aqui, ó, na cidade de Cartago, nas ilhas da Sardenha e da Córcega. Então, é um conjunto de povos que vão formar essa cidade-estado, essa civilização que nós vamos dar a partir de agora. Mas a cidade-estado de Roma, no período da monarquia, então, a gente vai dividir o estudo de Roma em três períodos distintos: monarquia, república e império. Na monarquia, quais são os fatores que você precisa ter claro aqui nessa revisão nossa, que vai ser meio relâmpago? A primeira coisa que você precisa saber é que Roma ela é dividida em classes sociais muito específicas, muito destacadas. Nesse momento da monarquia, isso é importante você já ter na sua cabeça, que a evolução política de Roma acompanha também uma evolução social, tá? Então, nesse momento, na monarquia romana, na formação da civilização romana, nós temos patrícios, plebeus, clientes e escravos. Patrícios, a aristocracia agrária, a elite agrária. Então, você já entendeu que isso aqui vai ter uma importância muito grande da terra. A terra é muito importante aqui. Então, eu tenho lá os proprietários de terra, os latifundiários. Depois eu tenho os plebeus, que são agricultores, artesãos, que não tinham direitos políticos. Alguns desses plebeus vão ser pequenos proprietários de terra, mas são caras que estão ligados a um trabalho, de certa forma, uma tentativa de ser independente dos patrícios, diferente do que acontece com os clientes. Os clientes não, são pobres, escravos, libertos, estrangeiros, filhos ilegítimos dos patrícios. Esses caras têm uma dependência muito grande dos patrícios. Então, a principal diferença dos patrícios, dos plebeus e dos clientes é que há uma dependência e há uma comodidade nessa dependência dos clientes que não acontece nos plebeus. Os plebeus querem alcançar direitos, querem uma independência em relação aos patrícios, enquanto os clientes estão satisfeitos com essa dependência gerada em relação aos patrícios. E eu tenho os escravos, que nesse momento da monarquia romana são provenientes principalmente da escravidão por dívida. Então, a monarquia romana ela vai ser configurada nesse aspecto, ok? É importante lembrar do mito de Rômulo e Remo, né? Então, existe um mito que a gente chama de mito fundador, onde dois irmãos teriam sido amamentados por uma loba, depois teriam sido criados por um camponês, e eles teriam uma relação muito forte com o deus Marte, que é o deus da guerra, e aí depois eles vão vingar os seus pais que foram traídos por um tio, e aí eles vão formar a cidade de Roma. Na disputa pelo território, pelas fronteiras de Roma, Rômulo mata Remo. E é dessa morte, desse fratricídio, que Roma teria surgido, ou seja, do sangue de um dos descendentes do deus da guerra. Então, existe essa ideia, essa mitologia,
que é um mito que tenta dar identidade para o povo grego. O grego não, o povo romano, entende? Ou seja, eu estou dando identidade para esse povo. Eu estou dizendo para a galera agora que esses caras são descendentes do deus da guerra, do deus Marte. Então, esse é o processo. Ainda sobre o período da monarquia, eu queria destacar com você aqui a presença do Senado, tá? Quem era o Senado? Desde da República Romana, nós teremos um grupo de cidadãos, e nesse momento, cidadão é só o patrício, então nós teremos um grupo de cidadãos que participarão de um conselho, de uma assembleia, que vai ser chamada de Senado, a ideia dos mais velhos, né? Dos sêniors, né? Desses caras que são mais velhos. Esse Senado, apesar de ser uma monarquia, tem uma influência muito grande na configuração dessa monarquia. Então, o Senado romano é uma instituição política que está presente em Roma desde a monarquia, e o rei vai sempre dividir. Inclusive, a transição da república, a transição da monarquia para a república, em grande medida, deriva do conflito entre um Senado que é formado principalmente por povos latinos, né? Por povos italiotas, os latinos sabem, então o Senado, a grande massa, a galera que tem terra é descendente desses povos italiotas, e nós temos reis etruscos. Há uma invasão etrusca ali, por volta do século 7, 6, 7 a.C., e os etruscos acabam se tornando indivíduos que vão se tornar ali, vão estar assumindo a monarquia romana. E aí vai surgir um cara que chama Tarquínio, o Soberbo, que é um rei etrusco. Ele tenta fazer uma reforma agrária, o Senado se opõe, isso é óbvio, essa é uma história que você vai ver recorrida às vezes. Por quê? Porque reforma agrária quer dizer tirar poder dos patrícios, porque o poder dos patrícios está fundamentado na posse da terra. Então, eles vão entrar em embate, o Tarquínio e o Senado acaba tirando o Tarquínio do poder, e aí o Senado entende que não era mais legal ter um cara só mandando em tudo. Seria legal agora a gente ter uma república. Seria agora legal a gente ter um sistema de governo onde o poder fosse dividido, onde aquilo que é público fosse administrado por funcionários públicos, onde aquilo que é público não fosse confundido com aquilo que é do rei. Você entende que na monarquia, aquilo que é do Estado é de uso do rei. O rei pode usar aquilo que é do Estado como ele bem entender. Na monarquia, não é, na república, não é assim. Na república, aquilo que é público vai ser gerido para o bem público por funcionários públicos. Em Roma, nós teremos como as principais instituições o Senado, a magistratura e a Assembleia. Senado, você já sabe o que é. Magistratura são as funções públicas, são os cargos públicos, como hoje a gente tem prefeito, vereador, juiz, fiscal, os caras vão criar aqui instituições, funções, cargos públicos, chamados magistraturas. E a Assembleia, que era formada por líderes tribais, líderes de clãs. Você lembra que nesse mapinha eu mostrei para você aqui, ó, nós temos vários povos, né? Várias comunidades, e essas comunidades vão enviar representantes para participar dessa assembleia. Assembleia Curiata, Assembleia Centuriata, são assembleias que têm muito mais um poder propositivo, ou seja, de propor, do que decidir. Quem decidia mesmo na República era o Senado e as magistraturas. Uma vez que o Senado ele dominava a escolha sobre as magistraturas, então o Senado, os patrícios, dominavam aqui, nesse primeiro momento, a República, ok? Esse período da República é marcado por uma disputa muito grande entre patrícios e plebeus, os plebeus querendo mais direito e os patrícios tentando tolher esses direitos. Os plebeus compunham a base do exército, por isso tinham poder para pressionar por essas mudanças. E entre os séculos 6 e 3 a.C., os plebeus vão organizar várias lutas exigindo condições de igualdade com os patrícios.
Então, aqui você vai ver algumas das conquistas que os plebeus alcançaram. Você precisa entender que essas conquistas, elas ocorrem no contexto da expansão interna de Roma. Então, o período republicano, ele tem dois momentos. Uma expansão interna, ou seja, a cidade-estado de Roma vai dominar a Península Itálica, e num segundo momento há um projeto expansionista que vai ser chamado Mare Nostrum, e nesse projeto expansionista os caras vão dominar o mar Mediterrâneo. Então são dois momentos distintos, ok? Durante esse primeiro momento, para dominar a Península Itálica, como os plebeus eram a base do exército, os plebeus eram a base do exército, então essa base do exército, que são os plebeus, vão pressionar os patrícios por mais direitos para que eles pudessem lutar. Então, nós vamos ter muitas greves, muitas revoltas, nós vamos ter, por algumas vezes, os plebeus tentando se retirar da cidade de Roma. Há um evento, inclusive, um momento em que eles se refugiam num monte, chama Monte Sagrado, e eles fazem greve, dizem que não vão batalhar. E nesse embate entre patrícios e plebeus, eles vão alcançar uma série de direitos. Olha aí, ó, em 494. Ó, 494. Eu queria lembrar você que a República é de 509. Então, no ano 509 eu tenho a instalação da República. Em 494 eu já tenho aqui uma conquista plebeia, que é a instituição do Tribunato da Plebe. O que era um tribuno da plebe? Era um representante, era um funcionário, era um plebeu que era eleito para participar de uma assembleia que vai ser chamada de Tribunato da Plebe, e esse plebeu tinha poder de veto sobre as decisões do Senado, ou seja, os plebeus alcançaram uma posição política em que eles não participavam do Senado, eles não podiam ser senadores, mas eles tinham um cargo agora eleito por eles que tinha poder de veto sobre as decisões do Senado. No ano 450, a gente tem a lei das 12 tábuas, lei importantíssima. É sempre importante lembrar, eu gosto de frisar aqui para você, que a gente associa sempre uma lei à conquista de direitos. Uma lei como base para que os caras possam lutar pelos seus direitos. Então, eu tenho lá o Código de Hammurabi, eu tenho as leis draconianas lá na Grécia, o Código de Hammurabi na Mesopotâmia, e aqui eu tenho a lei das 12 tábuas. Alguns dos artigos dessa lei das 12 tábuas que faz parte do direito romano, vão alcançar a gente até hoje. Então, por exemplo, existia aqui na Lei das 12 Tábuas um artigo que dizia assim: é proibido fazer uma lei contra o indivíduo. Olha que lei importante. Eu posso fazer uma lei contra um crime, eu posso fazer uma lei com uma punição coletiva, mas eu não posso fazer uma lei contra o Wesley, uma lei contra a Cris. Eu tenho que fazer uma lei, a lei ela é extensiva, ok? No ano 445, eles têm a lei Canuleia, que permite agora o casamento entre patrícios e plebeus. Mais uma vez, é importante lembrar que esse direito aqui, que antes era proibido, agora é permitido, mas raramente você vai ver um patrício casando com uma plebeia, vai ser sempre o contrário. Um plebeu casando com uma patrícia. Essa era uma forma que os patrícios tinham de influenciar os plebeus. Os tribunos da plebe normalmente eram casadas com filhas de patrícios, e esses caras exerciam um certo poder sobre esses tribunos da plebe, tá? Em 366 a.C., os plebeus adquirem o direito de receber as terras conquistadas, isso é importantíssimo, ok? Então, agora os plebeus vão poder receber parte do espólio da guerra. Em 326, eu tenho a abolição da escravidão por dívida, então, um plebeu não podia mais se tornar escravo por dívida. No ano 300, os plebeus ganham acesso a todos os cargos públicos, tanto político quanto religioso. E no ano 287, vão ser formados os plebiscitos. O que é um plebiscito? Os plebiscitos eram as decisões que eram tomadas pelo tribunato da plebe passavam a ter força de lei, independente do Senado. Isso aqui é importante. Você sabe que a gente tem essa ideia de plebiscito até hoje, né? A consulta aos plebeus. Então, você percebe que tudo isso acontece durante o período da expansão interna, da conquista da Península Itálica. Agora, os caras vão fazer uma expansão que a gente chama de expansão externa. Então, ó, entre o século IV e o século III, eu tenho a expansão interna de Roma.
Agora, os caras vão olhar para fora. E o que é expandir externamente? É dominar o mar Mediterrâneo, por isso chama Mare Nostrum. Qual é o grande inimigo a ser batido no mar Mediterrâneo nesse momento? Os fenícios. Por isso, nós teremos um conjunto de guerras que vão ser chamadas de guerras púnicas. A conquista de Cartago. E por que é guerras púnicas? Porque, deixa eu até mostrar para você aqui onde é que está Cartago. Ó. Olha Cartago aqui, ó, norte da África, tá vendo aqui, Cartago. Você vê que a ilha da Sardenha também era cartaginesa, a ilha da Córcega também. E eu tinha aqui, ó, a ilha de Siracusa, tá vendo, ó, que também tinha uma presença cartaginesa. Os fenícios eram grandes navegadores, por isso a importância de Roma de vencer os cartagineses. Serão duas guerras, as guerras púnicas serão duas grandes guerras, e vencidas pelos romanos, mas nós temos batalhas aqui memoráveis, né? Conflitos. Aníbal Barca, por exemplo, que é um dos grandes generais da história, vai ficar conhecido aqui, inclusive vai ser inspiração para Napoleão. Então, esses caras terão grandes embates, mas os romanos vencem, e essa vitória dos romanos sobre os cartagineses, sobre os fenícios, leva a uma expansão ainda maior pelo Mediterrâneo Oriental. O que é Mediterrâneo Oriental, cara? Aquele lado da Grécia, eu vou alcançar ali a Ásia Menor, eu vou alcançar todas aquelas margens do Mediterrâneo que têm relação com o Oriente. Então, Pérsia, toda aquela região ali vai ser dominada também pelo Império Romano. Essa expansão territorial leva a um crescimento da escravidão, crescimento da disputa por terras e do poder do exército. Ou seja, a expansão vai trazer para Roma um fluxo de riquezas muito grande, vai trazer para Roma uma disputa pelas terras conquistadas, então eu quero disputar essas terras, e o exército vai ganhar poder por quê? Porque quem é que está lá na ponta? São os generais. Então, na expansão romana, há um sistema de expansão que é muito interessante, que é, à medida que os generais vão expandindo o território para Roma, Roma vai acumulando essas terras e esses generais vão tendo que alimentar esses exércitos. Então, como é que funcionava a conquista romana nesse momento? O general ia, ele levava consigo seus plebeus, os plebeus agora se transformavam em guerreiros, que vão ser chamados de equestres, muito porque um plebeu, para entrar para o exército, ele tinha muitas vezes que pagar a sua própria armadura, a sua espada, o seu cavalo. Então, esse plebeu agora vai, e esse plebeu se transforma agora uma nova classe social, a classe de guerreiro, de equestre. Esse cara agora tem salário. Quem paga o salário desse cara? Quem paga o salário desse cara, desse equestre, desse guerreiro, desse soldado, é o general que comanda aquele exército. Ele é fiel a Roma, mas ele faz a conquista. Da conquista, ele tira os espólios, o lucro. Desse lucro, ele manda uma parte para Roma, uma parte ele fica para ele, e outra parte ele paga aos seus soldados, que eram plebeus, mas agora são chamados de equestres. Então, surge uma nova classe agora, a classe dos equestres, e existe ainda uma outra classe social que se privilegia muito, que vai ser chamada de homens bons, né? Que é a classe de comerciantes. Esse fluxo de riquezas passa pela mão dos comerciantes, que também vão ganhar muita grana com isso. Então, Roma começa a mudar a sua cara, e aí o poder do exército é muito forte, porque esse general que está lá na ponta, ele comanda 8, 9, 10, 15 mil homens. E esse cara, você há de concordar comigo que o soldado ele tem uma ligação emocional, uma ligação muito maior com o general do que com a República, do que com o Senado. Porque é o general que está ali com ele, morrendo, sangrando, vivendo, né? Então o cara prefere muito mais seguir o general que comanda ele lá do que o Senado romano que está lá em Roma, aquele monte de gravatado. Então, o poder do exército cresce generosamente. Só que não é só isso que acontece, ok? Ó, tá aí as conquistas as conquistas romanas, olha aí. Tudo aqui, ó, conquistas romanas entre 149 e 63, tudo que está roxinho. Aí nós temos aqui já um spoiler, a figura do Júlio César entre o ano 63 e o ano 47, aí conquistando a Gália, que vai ser uma dureza conquistar, tá? Os caras aqui são caras, os caras são brabo aqui.
E eu tenho aqui as conquistas de Otávio Augusto, que esse sim vai ser o primeiro imperador de Roma, mas isso daqui a pouco, tá? Porque agora a gente entra no período da crise da República. O que é a crise da República? Vamos entender isso aqui, porque eu vou encerrar essa aula, para não ficar muito comprida, eu vou fazer duas. Então, essa aula eu vou encerrar com a crise da República. Como é que funciona a crise da República? Você há de concordar comigo, bonitinho, que existe um fluxo de riquezas muito grande. E aí, aqui, eu preciso separar duas coisas, por favor. Eu tenho Roma, a metrópole, e eu tenho agora colônias romanas e províncias romanas. Saca a diferença? Metrópole, Roma, aquele miolo ali, a Península Itálica, aquela região primeira ali. Roma faz colônias ao longo do Mediterrâneo. E Roma faz províncias. Qual a principal diferença entre uma colônia e uma província? Uma província ela tem certa autonomia política. Então, uma província ela tem decisões que ela tem administradores próprios, ela tem a possibilidade, por exemplo, de arrecadar impostos e passar parte desses impostos para Roma e ficar com parte lá na província para poder organizar aquilo ali. Uma colônia ela é 100% controlada por Roma. Essa colônia ela não tem a possibilidade de escolher governantes, de gerir. É Roma que indica quem serão os governantes. É a República Romana que vai definir quem é o general que vai agir ali. É a República Romana que determina quanto de imposto vai ser cobrado e quanto de imposto não vai ser cobrado. Ok? Então, eu tenho metrópole, província e colônia. Tem sentido? Dessas colônias e dessas províncias, começa a fluir muita riqueza para Roma. Roma recebe muita riqueza e recebe também muitos escravos. E os plebeus que ficaram aqui em Roma, na metrópole, na Península Itálica, os plebeus que ficaram ali, eles não participam dessas conquistas. Então, esse plebeu ele não é um equestre. Esse plebeu ele não é um cara que foi, que expandiu, que viajou e que participou do ganho dessa riqueza. Esse plebeu ficou ali na Península Itálica. Esse plebeu ficou aqui e ele agora tem uma concorrência injusta. Por quê? Porque o preço dos produtos sobe muito, porque há uma oferta de riqueza muito grande, das quais eles não participam. O trabalho fica escasso, porque a mão de obra escrava invade Roma. Então, eu tenho muito escravo barato, e se eu posso comprar um escravo para chamar de meu, para que eu vou contratar um plebeu? Então, esse cara. E aí, aparecem algumas figuras que tentam fazer certas reformas. Por exemplo, os irmãos Graco, Caio e Tibério Graco, são figuras importantes da Igreja da República, e eles tentam dar uma solução para essa crise que a República Romana vive. Que crise é essa? Esses plebeus começam a se revoltar, começam a surgir várias revoltas, principalmente na metrópole, na cidade de Roma. Muitas revoltas desses plebeus que não conseguiram riquezas, que não foram para as conquistas e que estão ali na cidade-estado de Roma, estão ali na metrópole, estão ali na Península Itálica e estão sofrendo com essa crise gerada por esse grande fluxo de riquezas. As instituições então começam a ficar frágeis, o Senado fica fragilizado. E aí, por exemplo, os irmãos Graco, que são tribunos da plebe, eles propõem, por exemplo, que se fizesse uma reforma agrária no sentido de que pegasse esses plebeus e mandasse esses caras para a fronteira. Assim, das terras das fronteiras para esses caras que estão aqui sem terra, se a gente der essas terras para esses caras, eles vão parar de torrar a paciência da gente e a gente vai resolver um problema que é o problema da fronteira. Porque toda fronteira tem conflito, tem dificuldade. Manda esses caras para a fronteira, a gente ocupa a fronteira com o romano, ajuda a controlar a fronteira. Só que a fronteira também é um lugar de ganho. A fronteira é um lugar de troca. Você sabe, por exemplo, aqui a fronteira do Brasil com o Paraguai é um lugar de profundo conflito. Por quê? Porque ali passa droga, passa mercadoria, passa contrabando, porque ele passa produto legal também. Então, a fronteira é um lugar de muito ganho, e os patrícios não querem abrir mão
dessa região. Os generais não querem abrir mão dessa região. Então, o Caio e o Tibério Graco, um se mata, né, faz um suicídio político, o outro é assassinado, eles são assassinados e eles tentam também uma lei que chama lei frumentária, que tenta subsidiar o trigo, ou seja, quando esses caras morrem, há uma convulsão social em Roma. Uma convulsão social porque os plebeus percebem que os seus direitos nunca seriam alcançados. Os plebeus de Roma. E aí, Roma, muito fragilizada, né? A república, os magistrados, o edil, o cônsul, o questor, o pretor, muito fragilizado, com dificuldades de controlar essas revoltas, o que eles fazem? Convocam aquilo que a gente chama de ditadores. O que era um ditador? Era previsto na legislação romana que se a cidade enfrentasse uma guerra muito grave, se a cidade enfrentasse um conflito, uma revolta muito intensa, se podia convocar ditadores para poder colocar ordem nessa bagunça, para poder colocar segurança, para trazer a segurança de volta. E aí vai aparecer a figura de vários ditadores. A lei dizia que esses caras podiam ficar no poder um ano, renovados por mais um ano, mas você sabe, depois que o cara entra no poder, o cara não quer sair nunca mais, né, cara? E aí esses caras acabam ficando 10 anos no poder, 15 anos no poder, 20 anos no poder. E aí nós temos aí dois nomes importantes, o general Mário e o general Sila. Esses caras são importantes por quê? Porque eles ficam muito tempo no poder, porque eles praticam, vou fazer uma prática que chama evergetismo, que é aquela ideia de fazer banquetes, de distribuir comida de graça, fazer festas para a população. Então, eles usam o dinheiro público para isso aqui, tá? Mas ganham muita popularidade. Esse aqui é o bisavô da política do pão e circo, que a gente vai ver ali no Império, mas esses caras são muito hábeis em fazer esse processo, tá ligado? Muito bons em fazer isso. Então, Mário e o Sila são ditadores que serão lembrados por essa. E o Mário, esse ditador Mário aqui, ele tem uma característica que é ampliar a cidadania. Então, Mário, o que ele faz? Ele amplia a cidadania para os soldados que lutavam ao lado de Roma, mas que não eram da Península Itálica. Então, o Mário, ele amplia a cidadania, aquilo que eles chamam de cidadania militar. Ou seja, se o cara é judeu, se o cara é fenício, se o cara é assírio, se o cara é espanhol, se esse cara habita uma outra região, mas luta com o exército romano, é soldado romano, ele passa a ser cidadão romano. Ele ganha a cidadania romana, uma cidadania militar, associada ao exército. Você percebe que quando o Mário faz isso, ele ganha vulto, ele ganha expressão, ele ganha importância, e aí o Senado se assusta com essa ideia e pensa assim, cara, esse sujeito, esse indivíduo pode se tornar uma grande ameaça para nós, porque a popularidade dele cresceu muito. E aí o Mário é assassinado. E quando o Mário é assassinado, e aí você se lembra que o Caio e o Tibério Graco tiveram também o mesmo fim, a população plebeia que vive em Roma, mais uma vez, na Península Itálica, entra em revolta de novo. E aí, desse momento, essa revolta que está em Roma começa a atingir algumas províncias também. Por quê? Qual era o medo da população das províncias? Que a ação do Mário, que transformou esses caras em cidadãos, pudesse ser revertida. Que o Senado revertesse essa ideia da cidadania. E ser cidadão romano era uma conquista muito grande, era uma conquista muito boa. Então, a gente começa a ter focos de conflitos, não só mais da capital, mas agora também nas províncias. E aí surge a ideia de se desenvolver um negócio que chama triunvirato. O que é um triunvirato? Ao invés de eu ter um general, estou simplificando aqui, tá, querido? Estou simplificando. Ao invés de eu ter um general, eu teria 3 generais, e nós dividiríamos a região de Roma, a região, o território da República Romana, em áreas de influência, e cada um desses generais tomaria conta de uma dessas regiões. Nós teremos 2 triunviratos. O primeiro no ano 59, o segundo no ano 43. Você já percebeu que vai dar problema, não é? Quem são os caras que assumem esse primeiro triunvirato?
Júlio César, Pompeu e Crasso. Muito provavelmente, você já ouviu falar de Júlio César. Muito provavelmente. Júlio César é uma dessas figuras emblemáticas, históricas, conhecidas. Júlio César realmente vai ter um destaque muito grande. Ele até começa a sua vida, a sua carreira lá, política, de maneira meio assim, atrapalhada. Ele não era um sujeito que era rico, apesar de ter vindo de uma família aristocrata. Ele não era rico, ele vai ter que fugir por um período de Roma para não morrer, mas ele consegue grandes vitórias. Você vai olhar aqui, ó, naquele mapinha que nós vimos agora há pouco tempo. Deixa eu voltar aqui, ó. Grandes vitórias, como aqui na Gália, tá vendo? Ó? Olha aqui. Grandes vitórias. Essas vitórias do Júlio César dão a ele um nome muito grande. Ele acaba se tornando uma figura muito querida da população, um líder admirado. Ele era muito hábil nessa política do energetismo, de favorecimento, de fazer espetáculos, de dar banquetes. Então, é um sujeito que tinha uma habilidade. Ele tinha um exército muito forte, era um guerreiro e um líder, um general muito astuto. Ele entra, inclusive, em conflito com Pompeu. Pompeu vai lá para o Egito, vai conquistar o Egito, e aí ele vai até o Egito atrás do Pompeu. Os próprios egípcios matam o Pompeu, e quando Júlio César chega, o corpo de Pompeu é entregue para ele, e ele fica bravo porque ele mesmo queria matar Pompeu. Nessa ida de Júlio César ao Egito, ele conhece Cleópatra, tem um caso de amor com a Cleópatra, um caso de amor muito intenso com a Cleópatra, é acusado, inclusive, de traição, porque estaria dando mais atenção ao Egito do que a Roma. Ele tem um filho com a Cleópatra, e ele volta agora, então, depois dessa acusação de ser o traidor, ele vai até Roma, entra com seus exércitos, era proibido entrar em Roma com exército, ele entra em Roma com seus exércitos, depõe ali, de certa forma, o poder do Senado e é proclamado ditador perpétuo, ditador vitalício, ou seja, enquanto ele estivesse vivo, ele seria ditador em Roma. Então, aquela ditadura que era de 1 ano renovada para 2, César ia ser. Ele propõe uma série de reformas sociais, políticas e econômicas. Ele implementa essas revoltas, essas reformas, das quais a principal que ele queria implementar era a reforma agrária. Queria lembrar você, mais uma vez, querido, por que a reforma agrária é tão debatida aqui em Roma? Porque reforma agrária significava tirar o poder dos patrícios, ok? Mas vai haver uma conspiração do Senado e vai assassinar Júlio César no ano 44 a.C. Cara, o assassinato de Júlio César leva Roma a outra revolta, a outra convulsão social, a outra revolução. Para controlar essa convulsão social, chamaremos agora o segundo triunvirato. Nesse segundo triunvirato vão aparecer a figura de Marco Antônio, Lépido e Otávio. Marco Antônio e Otávio disputavam ser os herdeiros políticos de Júlio César. A disputa entre o poder vai ficar de verdade mesmo entre Marco Antônio e Otávio. Essa disputa vai ser uma disputa ferrenha, vai ser uma disputa que realmente vai para uma batalha, um conflito. Marco Antônio se refugia no Egito. Cleópatra, inclusive, tem um relacionamento com Marco Antônio também. O Otávio pega os seus exércitos, vai até o Egito, uma batalha épica de Otávio contra os exércitos de Marco Antônio e de Cleópatra. Ele vence os exércitos, Cleópatra e Marco Antônio acabam mortos, ele domina o Egito, subjuga o Egito, volta para Roma, e ao chegar em Roma, ele faz aquilo que Júlio César não conseguiu fazer, que é impor ao Senado a ideia de que Roma era grande demais para ser governada por uma república, que Roma precisava de um líder, que Roma precisava de uma centralização do poder numa figura imperial. Nós temos, então, no ano 27 a.C., a formação do Império Romano, com Otávio César Augusto. César, líder dos exércitos,
Augusto, líder da religião. Todos os imperadores de Roma, a partir de agora, terão esses dois títulos, César e Augusto. Ok? Começa agora, então, o período do Império, mas não é para essa aula. É para uma próxima aula. Vou gravar a aula 2 para vocês, e aí você vem comigo, ok? Um beijo para você, não perca a aula 2. Vai lá, um abração e até mais.